Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas características de um bom crítico de cinema, algumas características que eu gosto em um crítico, em uma crítica de cinema, em alguém que escreve sobre cinema, características que eu reconheço em alguns dos maiores críticos da história. Vou listar aqui umas 4 ou 5 características, vou comentar sobre coisas que podem te ajudar até a descobrir novos críticos, podem te ajudar até a perceber melhor a função da crítica de cinema e no final do vídeo eu posso indicar alguns críticos que eu gosto muito, alguns críticos que com certeza possuem essas características. A característica mais importante, a primeira característica de um bom crítico é também a mais óbvia, é que um crítico não vai comentar apenas sobre a história do filme, ele vai comentar principalmente sobre as escolhas de linguagem do cineasta, sobre como o cineasta usou tais escolhas para aí sim contar a sua história, para definir um olhar sobre aquela história. Isso pode parecer um troço meio óbvio para alguns, mas existem vários críticos que não falam sobre linguagem, não comentam sobre as escolhas de linguagem de um cineasta, críticos que só descrevem o que acontece no filme, falam sobre a história, falam sobre os personagens, sobre como o drama evolui, sobre os conflitos dos personagens, mas não tocam em elementos da linguagem envolvendo tudo isso. Não tocam em elementos estéticos do filme, elementos formais da obra. Todo crítico e todo espectador é afetado pela linguagem, mas nem todos comentam sobre isso. As pessoas esquecem que se a narrativa te passou uma impressão, se o que aconteceu no filme te deu uma impressão específica, não foi apenas pelos acontecimentos da história, mas pela forma em que aquilo foi encenado através da linguagem audiovisual. Se não fosse assim, você nem precisaria ver o filme. Era só você ler um livro, era só você ler o roteiro e acabou. A história não é o mais importante. O autor de um filme é o diretor, porque o que define o nosso impacto com a obra são as escolhas de linguagem. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no YouTube sobre isso. Vou linkar essa aula aqui em cima. Então, essa é, com certeza, a principal característica de um bom crítico. Também é a mais importante e a mais básica. Um bom crítico não comenta apenas sobre a história do filme, comenta sobre as escolhas de linguagem da obra. Para um crítico comentar sobre tais escolhas de linguagem, ele deve entender sobre os aspectos técnicos dessa linguagem. Então aí entra uma segunda característica bastante importante. Para entender sobre a linguagem, o crítico deve entender sobre a técnica do cinema. Quando você percebe que o cineasta usou um plano geral ao invés de um plano mais fechado, quando você nota que o diretor usou uma lente específica que distorceu um pouco o espaço, quando você reconhece que um movimento de câmera específico contribuiu para uma sensação específica que você sentiu. Quando você percebe tudo isso, você está aliando a sua sensibilidade ao seu conhecimento técnico. É claro que é possível reconhecer isso de modo mais intuitivo quando a gente começa a escrever, principalmente a gente se expressa
de modo mais intuitivo. Então, se você está começando agora e não domina toda a parte técnica do cinema, não se preocupe, faça os seus comentários sobre a linguagem do modo que você conseguir, mas busque esse conhecimento, busque ler livros sobre as técnicas da linguagem, sobre as convenções da linguagem do cinema. Eu recomendo sempre muito esses dois livros aqui. Esse aqui, que se chama O Olhar do Cineasta, do Gustavo Mercado. Essa aqui é uma edição em inglês, mas você encontra ela em português. E também indico esse aqui, que é o Narrativa Cinematográfica da Jennifer Van Siegel. São trabalhos bem diretos que comentam sobre enquadramentos, sobre o uso de lentes, sobre movimentos de câmera, ângulos de câmera. Inclusive, eu acho que esse conhecimento técnico é ainda muito subestimado na crítica de modo geral. A crítica é sim subjetiva, você está ali defendendo a tua perspectiva sobre a obra, você está relatando a sua experiência, mas para você defender bem a sua ideia sobre um filme, você deve ter um conhecimento técnico, deve usar esse conhecimento para perceber como as escolhas de linguagem do cineasta te afetaram. Deve mostrar na sua crítica como tais escolhas de linguagem justificam a sua experiência com a obra. Inclusive, a terceira característica de um bom crítico é essa, é defender uma ideia sobre um filme. Você não vai usar o teu conhecimento técnico e teórico só para dizer que a fotografia faz isso, que a montagem é de tal jeito. Você vai sim perceber tais elementos, mas não vai apenas comentar sobre eles de modo isolado. Você vai usar esse conhecimento para articular uma ideia geral sobre o filme. Você vai sintetizar, entre aspas, a tua experiência com a obra em uma ideia. A tua crítica vai prolongar essa sua experiência com o filme, vai relatar essa experiência, vai apresentar essa possibilidade ao leitor. Uma crítica ruim é uma crítica que não vai apresentar uma ideia, ou que vai justificar mal a sua ideia. Se você quer um exemplo do que é uma crítica com uma ideia, assista, por exemplo, a minha aula aqui no YouTube sobre o Garota Exemplar. Vou linkar a aula aqui em cima. Eu defino uma ideia que tem relação com essas falsas aparências que o Fincher lida e construo todo o meu argumento crítico a partir disso. O crítico não vai apenas analisar cada elemento do filme e pronto. Ele vai entender como tais elementos, fotografia, montagem, atuação e assim por diante, como tudo isso junto contribui para aquela experiência. Ele vai perceber qual é o efeito total disso, qual é a unidade estilística, qual é a unidade que está juntando tais elementos. Porque tem muito crítico que faz uma espécie de checklist, né? Fala, a montagem é assim, a fotografia é assim, o ator tal tá assim, tá beleza. Diz se curtiu o filme ou não e acabou. Faz um checklist, mas nunca apresenta uma ideia sobre o filme. Pode ver que em boa parte dos meus textos e dos meus vídeos, eu começo a crítica apresentando uma ideia, apresentando essa ideia de maneira até bem sintética, e aí, durante a crítica, eu justifico essa ideia. Uma boa
crítica, uma boa estrutura de crítica é formada assim. A quarta característica de um bom crítico é que um bom crítico sabe que não existe uma verdade final sobre a obra. A sua ideia sobre o filme não é a única ideia que existe, não é o jeito correto de assistir ao filme. Grandes críticos possuem ideias diferentes, inclusive discordam em certos casos. Só porque você não concorda com uma crítica, não quer dizer que você não pode gostar dessa crítica. Tem várias críticas que eu não gosto, mas que eu vejo muito sentido na argumentação do crítico, que eu até aprendo coisas com essa argumentação. O Serge Daney, por exemplo, um crítico francês, não gosta do final do Apocalipse Now. Ele comenta sobre isso no seu texto sobre o filme. Eu adoro o final desse filme, mas a crítica do Serge Daney é das melhores críticas sobre o Apocalipse Now. Eu consigo admirar muito o olhar dele, mesmo não concordando com certos aspectos centrais da ideia dele. Não existe uma verdade final nisso. Nós temos que julgar sempre os argumentos do crítico, o modo como ele comenta sobre a linguagem da obra e não exatamente se a gente concorda com aquilo ou não. Essas são aí as principais características de um bom crítico, as características mais básicas e essenciais. Se você quer ser um bom crítico, tente se focar nisso. Existem grandes críticos e grandes críticas que, me parece, fazem tudo isso muito bem. Críticos como André Bazin, Annette Michelson, Pauline Kael, Paulo Emílio Salles Gomes, Serge Daney, Susan Sontag, Eric Romer, Jacques Rivette, Jonathan Rosenbaum. Esses são alguns dos maiores críticos e críticas do mundo. Claro que existem vários outros, mas esses são alguns dos meus preferidos e que fazem tudo isso muito bem. Não é fácil fazer uma boa crítica, não é fácil realmente propor uma ideia sobre uma obra, propor até uma espécie de teoria sobre a obra, mas é algo muito gratificante, até porque durante esse processo da crítica é que você realmente descobre o seu olhar sobre o filme. Você constrói essa ideia quando você se coloca nesse processo, quando você define um método que te obriga a fazer isso, te obriga a ter uma ideia sobre um filme. Várias vezes, quando eu entro no processo de escrever uma crítica, eu não sei qual é a minha ideia, mas eu tenho um método para isso. Eu tenho um método que me obriga a ter uma ideia. Inclusive, no meu curso, na minha oficina de crítica, eu descrevo esse método de modo bem minucioso. Eu realmente mostro como eu escrevo as minhas críticas, como eu faço para me obrigar a ter ideias sobre os filmes. Então, se isso te interessa, se esse assunto te interessa, se você quer aprender mais sobre crítica, eu recomendo muito esse meu curso, essa minha oficina de crítica cinematográfica. Nesse curso, inclusive, eu comento sobre o trabalho dos meus alunos. No final do curso, existe ali um exercício final que os participantes me mandam. Os participantes me mandam uma crítica por e-mail e eu mando um comentário bem detalhado sobre essa crítica. Então, esse curso funciona até com uma espécie de consultoria. É um curso que eu tenho desde 2018. Mais de 1.000 pessoas já passaram por esse curso. Com certeza é um dos melhores, se não
o melhor curso sobre esse tema. Se você se interessar, eu vou colocar o link do curso aqui embaixo. Escreva aqui nos comentários quais são os seus críticos de cinema favoritos. Me diga se você concorda com essas características que eu apontei aqui nesse vídeo. Me diga aí o que você acha que faz um bom crítico, o que te chama a atenção em um crítico ou em uma crítica de cinema. Mas é isso, se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam no canal para o canal crescer, para outras pessoas descobrirem esse conteúdo, e até o próximo vídeo.